Então, na verdade, é um discurso falso, né? Porque a gente tem chamado em nossas pesquisas, nossos artigos, de austeridade fiscal seletiva, porque ela só existe para os gastos sociais, né? Ora, o que eles chamam de gastos primários. Os gastos primários, na verdade, são os gastos de legitimidade de todo Estado democrático de direito. É a devolução dos nossos impostos. Veja bem, o ano passado, o governo pagou, o governo federal pagou 1 trilhão e 19 bilhões de reais ao setor bancário financeiro. Então, assim, mesmo naqueles 13 anos, 12, 13 anos dos governos do PT, quando o governo conseguia obter superávites fiscais primários, que é simplesmente pegando a arrecadação total, a receita total, e diminuindo desses gastos primários, que são os gastos sociais, saúde, educação, previdência, etc. Investimento público. Mas o déficit nominal, que é o total, quando se tira, além dos gastos primários sociais, se tira o pagamento de juros e amortização da dívida pública interna, a conta vira. Então, é um discurso falso, porque o governo nunca consegue equilibrar. E por quê? Porque, na verdade, a gente sabe, tem um economista já falecido, que foi o Winnie Godley, e era um economista da tradição keynesiana, e ele desenvolveu uma abordagem chamada abordagem dos balanços setoriais. Tá? Quando a gente olha, e isso está baseado em matemática, não tem como discordar desse enfoque. Do ponto de vista da economia como um todo, é impossível que todos os setores da economia sejam superavitários. Então, a gente coloca aí, para exemplo, 3 setores principais: o setor governo, o setor público, o setor privado e o setor externo, que é o relacionamento do Brasil com o resto do mundo. Se o governo pretender ser superavitário nesse discurso pré-keynesiano, né, falacioso, de que tem que gastar menos do que arrecada, se ele conseguir, ou seja, se ele conseguisse obter superávit nominal, que é o total, mesmo pagando juros, tá? além do primário, o setor privado ou o setor externo vão estar em déficit. Uhum. Tá? Então, isso é interessante, e tem algo ali que chega a ser maquiavélico, digamos assim, porque, na verdade, o governo busca só o superávit primário, tá? Porque ele sabe, e todo mundo sabe, todos os economistas e técnicos que servem ao governo, que tem que manter o déficit nominal. Para quê? Para fazer a drenagem, a transferência de recursos orçamentários para o setor bancário, financeiro e para a elite rentista. Tá? Isso responde por mais de 1 trilhão de reais no ano passado. Tá? Então, e se você olhar a China, por exemplo, a China não está nem aí para buscar superávit primário. A China opera em déficit, não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque, veja bem, quando o governo está em déficit, significa que ele está entregando mais do que tirando do setor privado. Se ele pretender ser superavitário em todos os conceitos, aí é o setor privado, é o mercado que vai estar deficitário. A economia entra em crise na mesma hora. Então, é um discurso falacioso que engana a população, tá? Engana os contribuintes. Isso tem que ser revertido.